minha amiga e meu amigo que acompanha esse grupo de reflexão São Jerônimo. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2025 e nós fazemos memória de São Brás, esse santo popularmente conhecido. Mas hoje nós iremos refletir sobre o texto do Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20, quando Jesus exerce a sua missão em terra pagã, ou seja, ele exerce na região dos Gerasenos. Bem, Gerasa, ela era uma das que pertenciam às chamadas 10 cidades, ou seja, cidades da Decápole, que tinham, então, uma cultura helenística. Então, aqui nós vamos ter já um primeiro elemento importante para a nossa meditação, de que a missão de Jesus não é restrita aos judeus, ou seja, ela também atinge todas as pessoas. Salvação é dada para todos e todas. Bem, essa narrativa, ela tem vários problemas, porque parece conter um aglomerado de vários relatos, e assim gera algumas contradições se a gente for seguir mesmo o que diz o relato. Mas o texto nos mostra que Jesus ele é enviado para libertar as pessoas do mal, de qualquer mal que oprime essas pessoas. O texto, então, descreve esse homem que é despojado, né, de sua dignidade, e aí logo no início do relato nós temos uma descrição dessa pessoa, ou seja, é uma pessoa que não vive com outras pessoas vivas, mas sim vive no cemitério com pessoas mortas, é uma pessoa violenta, que ninguém consegue controlá-la, e também violenta não só com outras pessoas, mas sim consigo mesmo. E ele sai gritando, né, como um louco, e por isso ninguém consegue amarrá-lo ou até mesmo controlar essa fúria dessa pessoa. Mas é uma pessoa completamente destruída, que perdeu a sua dignidade como pessoa humana. Bem, esse homem vai até Jesus e o reconhece como filho de Deus Altíssimo. Isso é interessante porque se a gente for ver o relato anterior, quando nós temos aí a tempestade acalmada, no capítulo 4, os discípulos, no final, né, dessa narrativa, eles se perguntam quem é esse, né, que tem essa capacidade de dominar a tempestade e o mar. Bem, esse endemoniado diz, ele é o Filho de Deus Altíssimo. E diferente de outras narrativas, né, onde nós temos aí o encontro de Jesus com uma pessoa com um espírito impuro, ou até mesmo com um endemoniado, Jesus não manda essa pessoa calar. Pelo contrário, começa um diálogo com essa pessoa para que ela possa tomar consciência, né, desse seu conflito interior. E a primeira pergunta que Jesus faz é sobre o seu nome. Quem é você? Ou seja, qual é o seu nome? E esse endemoniado, então, responde que ele é uma legião. Bem, essa palavra legião, ela pode ter dois significados, né? O primeiro é justamente uma doença, que era muito parecida aí com a lepra, ou como nós chamamos fogo selvagem, e ela era dada, ou seja, era comum entre o exército romano. Por outro lado, também legião, né, nos reporta ao Império Romano, que também oprimia e conduzia, portanto, as pessoas à morte. Bem, esse endemoniado, depois de dizer o seu nome, ele pede para não sair dessa região, mas ser lançado, né, numa manada de porcos, e depois, então, que Jesus deixa, né, autoriza que se faça isso, ele cai e, portanto, é lançado, essa manada de porcos é lançada ao mar. Bem, aqui nós temos dois aspectos importantes, ou seja, nós temos um homem com espírito impuro, que pede para ser lançado esse espírito para os porcos também são animais impuros, isso nós podemos encontrar no livro do Deuteronômio, capítulo 14, versículo 8, mas também no livro da profecia do profeta Isaías, no capítulo 66. E também o mar, né, que é aí o símbolo da força do mal. Bem, após a cura dessa pessoa, e ela então encontra a paz, fica tranquila, essas testemunhas, ou seja, as pessoas que viram esses acontecimentos, eles vão até a cidade para falar para as outras, para comunicar o que aconteceu. Bem, essas pessoas vêm para ver esse né, essa pessoa que tinha antes esse espírito impuro, mas por curiosidade, talvez do que aconteceu, ou o que estava acontecendo, e também para checar se aquilo que os outros tinham falado era realmente verdadeiro. E nós vamos encontrar aí duas reações. A primeira reação é de medo, né? Eles ficam com medo.
E a segunda reação que nós temos nesse texto é que eles pedem para Jesus ir embora de sua região. Ou seja, são palavras bastante fortes. O medo, bem, é uma reação comum, mas pedir para Jesus ir embora daquela região significa que o importante não era a vida, né, daquele homem que estava constantemente sendo atormentado, mas sim o importante era o prejuízo econômico que Jesus deu aí lançando essa manada de porcos ao mar. Ou seja, a manada de porco era uma forma, né, dessas pessoas sobreviverem, era, né, o aspecto econômico para essas pessoas. Então, aqui nós temos um elemento bastante importante, ou seja, não importa a vida, mas sim o prejuízo econômico que Jesus trouxe, e, portanto, ele deve sair dessa região. Bem, a pessoa curada, ela pede para acompanhar Jesus, é outro elemento de novidade nesse texto. Ou seja, geralmente, a pessoa é curada e ela sai, e Jesus às vezes até fala para ela não falar, né, o que aconteceu para outras pessoas. Aqui nós temos elementos bastante diferenciados, ou seja, o curado pede para seguir Jesus, Jesus não aceita e pede para que ele vá, portanto, anunciar a misericórdia de Deus em sua casa para os seus. Então, em primeiro lugar, ele deixa, né, que essa pessoa vá anunciar o que aconteceu com ele para a sua região, ou seja, essas terras pagãs, ele seja, portanto, o primeiro missionário, né, portador da boa nova aí. E assim ele retorna, né, à convivência social com os seus da sua casa e também com aqueles que são da sua região. Assim podemos dizer que o reino de Deus está no meio de nós, né, com sua benevolência e misericórdia revelada em Jesus Cristo. Bem, a grande pergunta que nós podemos fazer é se nós estamos dispostos a acolher Jesus, ou seja, quais são as forças do mal que desprezam o reino de Deus em nosso meio? Quais são as legiões que nos oprimem e oprimem nosso povo? E nós, né, o que achamos mais importante? A vida das pessoas ou um elemento econômico, ou seja, o prejuízo econômico que optar por essa vida, optar por esse reino pode nos trazer? Bem, fica com essa reflexão e um bom dia para todos nós.